Fala, torcida tricolor, fala, fanático. E aí, rapaziada, o que vocês acharam desse jogo? Eu vou dizer já o que eu achei. Jogo horroroso. Partida horrível do São Paulo. O São Paulo, eu não lembro de um chute do São Paulo no jogo inteiro, basicamente, certo? E aí eu vou falar agora dessa partida, que é assim, eu só já vou começar, a gente fica... o campeonato começou, agora é nova história, a gente tem que avaliar o Campeonato Brasileiro a partir de agora. Nosso primeiro jogo, jogo de estreia, jogo em casa, a gente tem a obrigação de ganhar, porque jogo fora é difícil. E aí eu vou falar como é que foi a partida, quais foram as minhas impressões dos jogadores, mas a questão é o seguinte, não dá para comemorar um empate, certo? Teve ponto positivo sim a partida, mas tem ponto negativo. O São Paulo passou quase que a partida inteira sem chutar no gol. Nos últimos minutos, eu já vou antecipar já o que aconteceu, nos últimos minutos, nos acréscimos, aí o São Paulo teve lance, aí o Rojas impedido, quase faz o gol, mas aí já não vale nada, gente. Esse tipo de reação já não vale nada, certo? Então, vamos lá, galera, vamos falar a respeito da partida. É o seguinte, todo mundo na expectativa, né, do início do Campeonato Brasileiro. O Fluminense veio jogar com o São Paulo, desfalcado do Fred. Eu achei que isso seria até um ponto positivo, que o Fluminense não iria agredir o São Paulo, mas eu me enganei. O jogo foi o seguinte, gente, quem assistiu o jogo não estava entendendo bem, quem não estava prestando atenção, viu o jogo lá e cá, tava um jogo animado, mas animado para quem não é São Paulino. Por quê? Porque era uma correria meio sem sentido para o São Paulo. Para o Fluminense estava certinho. O Fluminense, toda vez que perdia a bola, ele se recompunha na zaga, né, no setor defensivo, e você via congestionado. O Fluminense, ele barrou as ações dos laterais do São Paulo. E aí, tirando ali a questão individual, eu acredito, o Reinaldo, Reinaldo, pelo amor de Deus, você precisa ser mais ousado, cara. As suas jogadas, você ficou quase que 70% do jogo sem fazer uma jogada, né? Você tá ali, o cara tá marcando, mas quando a bola vem pra você, tenta dar um drible. Você não é um cara muito rápido, mas assim, você tenta dar uns toquinhos que a bola vai sempre pra lateral, picota, ou você chuta de qualquer jeito pra área, né? Cruza de qualquer jeito pra área. E aí a gente olha pelo outro lado, o Igor Vinícius, ele... Por pior que ele seja, ele ainda tenta jogadas individuais. Ele teve uma jogada, gente, que eu vou te falar. Ele tentou um drible da Vaca. Gente, é muito ruim, né? A gente não adianta a gente passar um pano porque jogou bem, foi campeão. Isso daí já passou, gente. Já passou. Agora é Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro são 38 rodadas. Você tem que ganhar em casa. Não dá pra empatar. Então vamos lá, o time do Fluminense é um time ajustado, o Roger técnico, né, do Fluminense, conseguiu ajustar, o Nenê jogou uma boa partida, o Fluminense logo nos primeiros minutos já teve chance, cara a cara com o Volpi, o Volpi defendendo, e para que vocês tenham ideia, o São Paulo não conseguia atacar, não conseguia subir. O Lisieiro e o Luan, eles têm aquele jogo deles transacionar e eles procuram o meio de campo. E aí vem a falta do jogador como o Benítez, que infelizmente está machucado, vai demorar mais ou menos umas 3 semanas para voltar a jogar. Só que o Benítez, ele tem... Qual que é a diferença do Benítez ali, né? É que o Benítez, ele tem a inteligência não só de abrir as jogadas, mas também de conduzir a bola. E aí você olha, o São Paulo entrou em campo, eu imaginei que o São Paulo fosse entrar com o Luciano. O Luciano ficou no banco de reservas, né? Até para preservá-lo, ele deve ainda estar com incômodo. E aí o São Paulo entrou, o Crespão colocou quem? Colocou o Igor Gomes e o Sara, certo? Então assim, colocou o Igor Gomes e o Sara. Só que o Igor Gomes é aquilo, rapaziada. Tomara que apareça uma proposta para ele na janela de transferência. Ele não é um jogador que conduz, os passes dele são todos tortos, são passes na fogueira, a bola não vem limpa, vem quicando, picotando, e ele tem aquele jogo maldito ainda da época do Diniz. Ele fica de costas pro adversário, ele não é pivô, não é forte, recebe a bola e toca para trás, recebe a bola e toca para trás. Isso aí não serve para nada. O Sara, ele ainda é um cara um pouco mais corajoso, mais audacioso, mas ele também ficou perdido, porque o Fluminense marcou muito. E aí falta um cara que conduz a bola. E aí é onde minha aposta onde eu vou apostar minhas fichas é em quem? No Emiliano Rigoni, que já tá lá, já foi apresentado, já tá treinando com a galera, porque assim, pelo que falaram, esse cara tem essa condição de conduzir, de atacar as linhas adversárias e não ficar ali de forma passiva só tocando pro lado.
Então, desse jeito, o Igor Gomes foi inútil no jogo, inútil. Eu demorei a perceber que ele estava em campo. E aí você pega o Lisieiro e o Luan, ao mesmo tempo que tentavam marcar, a questão da construção, eles, assim, o Lisieiro até tem mais habilidade para construir, mas o passe deles, o esquema do Crespo, ele está voltado para eles buscarem a centralização ou abrir nas alas. É o esquema 3-5-2. O Léo Pelé tentou algumas arrancadas no primeiro tempo, o Bruno Alves tentou fazer algumas saídas para poder dar esse gás, mas o time não tinha movimentação. Por que não tinha movimentação? Porque tem um cara morto no ataque. O Pablo não tem condições de ser centroavante do São Paulo Futebol Clube. É incrível. Ele pode ter se esforçado tudo, mas é o seguinte, Pablo, vai voltar a trabalhar no escritório, vai ser vendedor, outras profissões que você já deve ter feito na vida, que não jogador de futebol. Porque assim, qual que é a questão? Você tem poucas oportunidades, legal, mas assim, o cara não faz pivô, o cara não é rápido, o cara não é forte, o cara não sabe chutar, o cara fica que nem um João Bobo em campo, e ele tem um problema muito grande, que já foi falado aí, eu vi até alguns comentários, o Josa Novales, ele tem um canal que ele é um canal específico também a respeito de futebol, ele fala de times de modo geral, e ele vive falando, e eu concordo com ele, o Pablo, ele tem uma característica que ele é o cara que mais está em condição de impedimento no Campeonato Brasileiro como um todo. Vamos levantar essas estatísticas, é impossível um cara que não sabe se posicionar. Aí teve uma oportunidade de enfiada de bola, impedido. Então assim, pelo amor de Deus, não dá para contar. O que aconteceu vamos lá para a parte pior aí. Já vou destacar, a zaga teve trabalho, teve algumas dificuldades. O Volpi foi monstro, salvou o São Paulo em duas situações. No primeiro minuto do segundo tempo, quando voltou, cara a cara ele salvou o time de São Paulo. Para vocês verem como o São Paulo estava tenebroso hoje. Só que o lance mais importante e icônico foi a defesa de um pênalti aos 25 minutos marcado. Só que o pênalti foi batido em torno de uns 29. Por quê? Demorou 4 minutos para o pênalti ser batido. Porque aí entra o papel do nosso capitão. Capitão ali, ó, que tem sangue, entendeu? O Miranda, ele viu que o jogo não estava para o São Paulo. O São Paulo estava perdido em campo, errou, aí o Igor Vinícius fez um pênalti ridículo, né? Mas fez o pênalti. E aí o que acontece? O Miranda ficou na orelha do Nenê e atrapalhou, e o juiz parava e ele empurrava, e ele ficava um debate, durou uns 4 minutos isso daí. Aí beleza, o Nenê foi bater na bola, o Volpi foi lá, caiu pro canto, defendeu, uma defesa maravilhosa. É o nome da partida, Miranda e Volpi, né? E o Volpi muito mais porque a defesa tem muito mais peso. E aí, o que acontece? Acabou o primeiro tempo, o Nenê foi entrevistado lá em campo, ele falou exatamente isso. Ele falou, olha, o Miranda foi malandro, por quê? Porque eu tenho um jeito de bater que eu saio da área e eu faço a minha paradinha quando eu tô correndo e eu olho o deslocamento do goleiro e bato. Só que como o Miranda ele pegou, ele começou, ele se pôs atrás do Nenê, logo quando acabou a linha da grande área, ali perto da meia-lua, ele ficou parado, não deixou o Nenê ir pra trás. E o Nenê reclamava, só que o Miranda falou pro árbitro o seguinte, olha, fora da área eu posso fazer o que quiser. E o árbitro caiu na do Miranda. Palavras do Nenê. Então, o Miranda foi decisivo nisso. Aí, o Nenê falou, olha, eu perdi basicamente por culpa do Miranda. E aí, legal, aí o São Paulo fez isso, voltou no primeiro tempo, como eu disse, já sofreu um apavoro aí, e o jogo foi se tornando um jogo horrível. O São Paulo começou a tentar fazer algumas substituições, entrou o Rojas no lugar do Igor Gomes, entrou o Luciano, o Rojas entrou virou o tempo, ele já entrou no lugar do Igor Gomes. Colocou um pouquinho de calor, mas nada de diferente. O Luciano aos 11 entrou no lugar do Pablo horroroso. Luciano correu, mas dá pra ver que ele tá faltando alguma coisa. Shailon aos 30 entrou no lugar do Sara. E o Lisieiro deu lugar ao Éder alguns minutos depois, e o Éder fez algumas jogadas, inclusive saiu o gol impedido com o lance do Éder, porque o Éder é um cara inteligente, ele só tá fora sem condições de jogo. E aí o que acontece? Só que também teve um lance, que aí, por isso que eu cobrei do Reinaldo, seu Reinaldo, se você tivesse a coragem que você teve logo quando tava acabando o jogo, de tentar fazer um drible e lançar a bola na área, a gente talvez tivesse mais chance. Aí o que o Reinaldo fez? O Reinaldo foi lá, deu um belo de um drible, jogou na frente, colocou na área, e aí quase foi gol. Só que qual que é o lance? Depois que o lance rolou, ninguém chamou o VAR nem nada, teve um replay na TV e mostrou ali que o Igor Vinícius sofreu um empurrão, e aí foi pênalti. Até o comentarista na TV falou, isso daí pra mim foi pênalti, e aí talvez o São Paulo tenha sido prejudicado, mas eu não vou chorar por causa disso não, porque tem um time que deu 4 chutes no gol do adversário, chutes
ruins no jogo todo e foi dominado em casa, ele não merece ficar chorando por não marcação. Então foi assim, doído, mas a gente até que saiu no lucro, a gente poderia ter saído derrotados dessa partida. E aí aos 40 minutos, assim, teve uma grande chance de fazer gol, teve com a questão do Rojas, né, mas aí estava impedido, teve essa situação do pênalti. Olha só, rapaziada, aqui o desabafo aqui tá em cima do quê? Da falta de condição da gente mudar o repertório. O Crespo tá montando o time, falta algumas peças e falta algum posicionamento ali. Com certeza, tá faltando. Só que o que acontece? Alguns jogadores, eles precisam, dentro do seu papel, se dar mais, né? Então, depois que o Crespo tirou o Lisieiro, fez algumas mudanças para deixar mais povoado, o São Paulo melhorou a partida. Só que talvez na cabeça dele essa mudança não poderia ter sido feita antes, porque ele ia ficar muito exposto. Bom, de qualquer forma, é o que tem para hoje, galera. Agora a gente se prepara aí para poder seguir. Temos jogos aí na Copa do Brasil e tudo. E eu vou lançando vídeos aqui para comentar com vocês. Eu tô muito satisfeito com todo esse apoio que vocês vêm dando, tá, galera? É o seguinte, quem ainda não tá inscrito no meu canal, dá aquela força no canal, tá? Eu tô recebendo feedback muito show de bola e tudo isso aí que a gente vem fazendo é para poder ter esse tempo aí com vocês e bater esse papo legal. Beleza, pessoal? Muito obrigado, valeu!